Olá, amigos. Boa noite. Aqui mais uma vez sua amiga Úrsula em este canal que eu criei para conversar muitas coisas. Nos vídeos anteriores eu falei da minha vida pessoal, quando eu cheguei no Brasil, as dificuldades que eu passei, a perda da minha filha, um divórcio conturbado e que tudo isso eu queria apresentar para vocês, para que vocês saibam quem sou eu. Qual foi meu passado, como está sendo meu presente e que eu espero do futuro. Na realidade, neste vídeo eu queria falar de uma coisa que muitas pessoas, não somente eu, muitas pessoas no mundo inteiro estamos sentindo. Estamos sentindo o que chamamos de o chamado. Esse chamado é o chamado ao mundo espiritual. É uma mudança interior. Aquela mudança que começa de dentro para fora, em relação aos nossos valores, nossas virtudes, o significado da nossa existência, para que estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos. Esse chamado espiritual chegou à minha vida no momento que perdi a minha filha, quando eu me comecei a questionar muitas coisas em relação do porquê tinha acontecido isso com ela. E as respostas vieram. As respostas vieram e eu comecei a investigar, a procurar, a pesquisar, muitas informações que chegaram à minha mente. E eu confirmei, todas essas informações eram reais. Mas que informações são essas? Que descobertas eu alcancei? Conquistei, consegui. Foi assim. Desde pequena eu tinha algumas habilidades, se se pode dizer, saber o que aconteceria na televisão, por exemplo. Eu estava assistindo televisão com minhas irmãs e de repente eu sabia o programa que ia a continuar depois desse, ou seja, terminava esse programa, ia continuar outro, ia começar outro na realidade, e eu sabia o programa que ia acontecer. Quando eu estava escutando rádio e o DJ estava falando, eu sabia a música que ele ia colocar, mas eu achava que isso era tão normal, achava que todas as pessoas saberiam isso. E uma vez, eu lembro quando eu era adolescente, um amigo meu, quando morava lá no Peru, acho que eu tinha uns 18, 19 anos, um amigo meu me convidou um programa assim, que aqui no Brasil tem vários, sabe, de perguntas, respostas, você ganha prêmios, tem auditório. Então eu fui lá com ele e éramos 3 casais. E eu conseguia, sem perceber, a pessoa que estava fazendo as perguntas, não? Eu sabia as respostas. De forma assim automática. Ele terminava de fazer a pergunta e eu já respondia na frente de todos eles. E aí, inclusive, a pessoa que fazia as perguntas, né, a animadora, o entrevistador, perguntava como era que eu sabia as respostas. E eu falava, eu não sei, só sei que eu sei. E quando eu estava uma vez morando no Peru, na minha casa em Lima, uma vez eu me sentei no sofá e comecei a olhar a casa da minha mãe, que inclusive ainda ela mora lá, e comecei a olhar de uma maneira assim, com um pouco de saudades. E aí veio um pensamento falando assim, pronto, ir embora daqui, e este será o passado. Só que eu não imaginava as coisas que iriam acontecer, eu não tinha a mínima ideia do que minha vida ia mudar. E se passaram, acredito, uns 2 anos mais, e eu fui embora, me casei, como vocês sabem, com um brasileiro, fui embora do Brasil, do Peru, e vim morar no Brasil. E quando cheguei aqui no Brasil também comecei a ter essa intuição. Só que eu, como estava tão acostumada, não dava muita importância e não queria também descobrir coisas mais profundas, mais interessantes, mais importantes. Mas quando minha filha ficou doente no hospital, eu me comecei a questionar e comecei a me perguntar, né, se ela iria sobreviver. E foi uma tristeza tão grande que eu não compreendia o que tinha acontecido, né?
Pouco depois que ela tinha falecido, eu comecei a escutar a voz do meu anjo da guarda. E ele se fez presente para mim. Não de forma visual, eu consegui enxergar ele visualmente na minha mente. Eles se comunicam telepaticamente. Você nunca vai escutar uma voz de fora, é uma voz que vem aqui, que está na mente. E esse é o nosso anjo da guarda. Mas também tem outros espíritos de luz também que se comunicam dessa maneira. E também tem espíritos tenebrosos que também se comunicam assim se você está com uma frequência baixa. Bom, quando o meu espírito de luz, o meu anjo da guarda, se começou a comunicar comigo, ele me deu um aliento, um consolo, e ele começou a falar para mim de muitas coisas, falando que a vida não terminava com a morte. Ele falou para mim que minha filha iria viver, que minha filha estava bem, que minha filha estava viva em outro plano astral e que eu tinha que continuar, que minha vez não tinha chegado. Então eu comecei a pesquisar e comecei a buscar provas de existência de vida após a morte. E nessa minha procura, descobri a vida de Sócrates, de Platão, que também se questionaram, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio falar que a morte não existe, que se acreditarmos nele, ganharemos a vida eterna. O Espiritismo, através de Chico Xavier, Allan Kardec, falando muitas coisas sobre a existência da vida após a morte. Então, em todo esse tempo que já se han transcorrido, atualmente estou com 56 anos, eu comecei a focar para começar a descobrir se esse mundo espiritual, que eu sabia que existia, né? Sempre soube, sabia que existia, sei que existe, se esse mundo espiritual podia me ajudar, podia me mostrar um caminho do porquê da minha existência. E aí comecei a escutar os conselhos do meu anjo da guarda. E ele falava que a humanidade, o planeta Terra, está passando por um momento muito importante, mas muito importante, onde todos os que fazemos parte, os que estamos dentro do planeta Terra, vamos a ter que passar por essa grande prova. E essa prova, são duas provas. A primeira prova começa com a mudança interior. A mudança interior, se la podemos colocar, ela se baseia em nossos sentimentos, nossos interesses, em aquilo que almejamos, e ela não tem nada a ver, sabe, com o mundo espiritual. Ela está relacionada ao mundo material, ao mundo físico, ao mundo de provas, e tem o lado espiritual. É quando você pratica o desapego, quando você percebe que as coisas deste mundo são transitórias e que o importante é que você desenvolva e crie uma bagagem emocional, uma bagagem espiritual dentro de si, dentro do teu coração. Essa bagagem não está as coisas materiais, não está a beleza física do ser humano, não está na riqueza, não está no poder, não está em nada dessas coisas que na realidade são passageiras e não levamos para onde vamos quando desencarnamos. A pessoa pode ser muito poderosa, ter muito dinheiro, ter muita beleza, mas se por dentro ela não tem nada, não desenvolveu, ela é pobre de espírito, ela é pobre de virtudes, ela não consegue alcançar um plano espiritual superior. E eles me falaram que o planeta Terra está, como se pode dizer, agonizando. Não o planeta em si, sino a raça humana. O planeta não vai ser destruído, coisa nenhuma, mas a raça, esta raça que é a raça humana, é uma raça muito degenerada. É uma raça que se ha esquecido da palavra de Deus, dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus, e ha focado seus interesses no materialismo, na política, no poder, na ostentação,
na ganância, na beleza, ha tornado de uma forma drástica que roubar é normal, que adultério é normal, que o sexo liberto, promíscuo, libertinagem é normal. Ha normalizado tudo aquilo e ela se ha degenerado, ela ha perdido suas virtudes, ela ha perdido sua essência, ela ha perdido seu lado angelical, se pode dizer. E isso está sendo cada vez mais frequente. E isso começa desde as crianças, desde que o ser humano nasce, ela já está sendo vinculada a coisas materiais, a danças, a músicas, a letras de músicas, e tudo fala da importância de ser alguém, de mostrar alguém, de competir com os outros, e não ensina a praticar a caridade, a humildade, a solidariedade, a empatia, o amor ao próximo. Hoje em dia é mais importante ter um celular caro, um tênis caro, e isso estou falando das classes mais baixas, porque as classes mais altas ambicionam o carro do ano, o carro importado, a mansão, a viagem que o nosso vizinho tem e que eles também querem ter. E se han esquecido que essa felicidade é transitória, porque a partir do momento que você consegue esse objeto de desejo, você usufrui e essa felicidade dura um tempo. E depois desse tempo volta aquele vazio e você quer mais, outras coisas mais. Então, eu vim aqui para falar o meu primeiro vídeo em relação da importância de desenvolver dentro de nós o amor através do mundo espiritual, através dos espíritos de luz que eles estão aqui para nos ajudar, porque grandes câmbios, o planeta Terra já está passando, só que eles aumentarão. Nada nesta vida de um dia para o outro, todo é progressivo, tudo é progressivo. E se você, que é uma pessoa que se questiona, observa o mundo, liga o YouTube, veja as notícias, veja os desastres da natureza, os desastres políticos, veja as pessoas, como elas pensam, como elas se comportam, e você vai ver que está o mundo completamente desequilibrado. Então, em outros vídeos eu vou falar para você o que meu anjo da guarda e o que eu escuto de espíritos de luz em relação a este mundo espiritual que está aqui e que nos quer ajudar e que nos quer mostrar o verdadeiro caminho da nossa existência. Tá bom, amigos? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma pergunta, com muito prazer, eu responderei. E mais uma vez, obrigado pela sua audiência, por sua presença.